Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Essa semana eu estava assistindo alguns programas de televisão e na troca dos canais acabei ficando em um determinado que estava passando uma série chamada A História de Todos Nós com Morgan Freeman, né, aquele famoso ator de Nova York. E nesse episódio ele estava falando justamente sobre democracia. E pela primeira vez, pelo que eu me recorde, eu ouvi falar sobre a ditadura de Uganda, porque tinha um cara lá, um dos entrevistados, ele tinha sido, acho que primeiro, um dos ministros de Uganda, né, naquela época. E eu fui pesquisar esse período da ditadura, que ficou conhecido como o genocídio de Uganda, onde em 8 anos, né, mais ou menos 8 anos, morreram de 300 a 500 mil pessoas. Você não sabe sobre o genocídio de Uganda? Então vem comigo, vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, até 1962, a Uganda ela pertencia à coroa britânica. Em 62, eles finalmente conseguiram a independência, né? Se tornaram um país livre, né? Um país independente. Seu primeiro presidente, né, democrático foi um homem chamado Milton Obote, né? E Milton ele tinha um pensamento muito voltado para a esquerda, para a parte socialista da gestão. E nós sabemos que sempre que se fala em um governo mais socialista, se mexe com gente poderosa, gente, porque ninguém quer perder seus privilégios. Então, uma das coisas que Obote estava querendo era nacionalizar as empresas britânicas que estavam na Uganda. Ou seja, elas deixariam, claro que ele pagaria por isso, elas deixariam de pertencer, de serem britânicas e passariam a ser da Uganda, né? Eles perderiam o controle. E é lógico, meu filho, que a Grã-Bretanha não gostou da situação, não. Ela não gostou do rumo que as coisas estavam tomando na Uganda. Então, começou a elaborar um plano de tomada de poder. E escolheram um general chamado Idi Amin, que inclusive tinha sido conselheiro de Obote, negócio assim, de Milton, em alguns momentos. Mas Milton ele começou a desconfiar de que alguma coisa estava sendo feita, estava sendo tramada. E desconfiou também de que o Amin ele estava tramando alguma coisa com o exército contra ele. Então, no dia 25 de janeiro de 71, quando o presidente Milton ele foi para uma reunião da Conferência da Comunidade das Nações de Singapura, o Amin aproveitou para dar um golpe de Estado. Ele queria matar o presidente, que até pouco tempo atrás ele era amigo, né, até conselheiro desse homem, e toda a comitiva dele. Só que o presidente ficou sabendo, então ele não voltou para Uganda, ele pediu asilo na Tanzânia e ficou lá vendo, infelizmente, as atrocidades que eram feitas em seu país. Esse regime, o golpe que Amin deu, ele foi apoiado amplamente antes e durante o golpe pela Grã-Bretanha, por conta da visão socialista que Milton tinha, né? Da visão de querer com que toda a sociedade ela fosse mais igualitária. E isso ia mexer, lógico, com os privilégios de militares, privilégios de pessoas que tinham din-din, que tinham poder no país. E é lógico que eles não queriam, né, gente? Eles queriam que as coisas continuassem da forma que estava. Eles nadando em dinheiro e privilégios e o povo nadando na miséria. Eles apoiaram Amin. Tanto a Grã-Bretanha quanto Israel, né, que treinou alguns dos soldados de Amin, e o próprio general tinha feito
como é que diz? Um treinamento com eles. Então, como eu disse, foram mortos entre 300 e 500 mil pessoas, um verdadeiro genocídio, né? De pessoas inocentes que depois ele chegou no poder, né? Antes do coisa, sempre tem aquela ladainha de que eu sou salvador da pátria. A gente tá vendo muito isso. Eu sou salvador da pátria, em nome de Deus, nós precisamos fazer isso. E precisamos acabar com o comunismo, com o socialismo, e acabar com isso e acabar com aquilo. Só que depois que ele foi pro poder, a coisa mudou de figura, né? Não foi bem assim que ele agiu depois que ele conseguiu finalmente o poder que ele desejava. Ele começou uma perseguição étnica, ou seja, religiosa, porque nós sabemos que na África do Sul existem muitas etnias. E ele começou uma perseguição étnica, política e financeira. O cara era muito psicopata, gente. E eu fico pensando como é que as pessoas apoiaram. Mas aí eu me lembro que nós no Brasil, nós temos o nosso psicopata e tem aqueles que são seus apoiadores. Então eu tenho minha pergunta respondida. É mais uma pergunta retórica. Na verdade, o brigadeiro Hussein Suleiman, acho que é isso, ele era um dos homens leais ao presidente Milton. E quando ele foi deposto, vamos dizer assim, que o general tomou o poder, ele foi torturado, preso, torturado e morreu, e foi morto a golpes de espingarda, né? Então, foi uma época muito violenta. Conta-se que os soldados de duas etnias, a etnia Acholi e a etnia Lang, eles foram mortos de forma brutal, porque Amin, ele derrubou todos os direitos humanos possíveis e cabíveis que ele podia. Então ele fazia filas com esses soldados, né, que eram de etnias a qual ele perseguia, e essas pessoas, eles tinham seus crânios esmagados por marretas. Então o soldado da frente, ele era morto pelo que vinha de trás com uma marretada na cabeça. E aquele que estava matando aquele soldado, ele sabia que o que viesse a seguir dele era o que o mataria da mesma forma. Já imaginou o terror que é uma coisa dessa? Ainda tem gente que abre a boca, um bando de abestados, vamos dizer assim, de babacas que não estudam história. Eu sou uma adepta do ditado que diz que nós estudamos história para não repeti-la. Mas existem uns acéfalos que saem reproduzindo por aí toda a baboseira que eles escutam sem ter estudado realmente o que significa aquilo que ele está pregando, que ele está apoiando. E não somente as pessoas que eram contras ou ilusoriamente contra o presidente, né? Porque quem é megalomaníaco como ele e como nossa versão tupiniquim sempre vai achar que tem alguém querendo matar, que tem alguém fazendo alguma conspiração, né? Então muitas pessoas morreram inocentes sem ter nada a ver com nada. E ele também, ele não somente levou o terror para as outras pessoas, como levou o terror para a sua família. Se diz que ele mandou matar e esquartejar a sua esposa, uma das suas esposas, porque teoricamente parece que ela tinha traído ele com outro homem e estava fazendo um aborto. Então ele mandou matar e esquartejar a mulher e colocar ela dentro de um carro. Mas para muitas pessoas isso é normal hoje em dia, né? Ficam aí pedindo a volta da ditadura, militares no poder, como se militares fossem uma auréola, fosse um santo, uma espécie especial de ser humano que é incorruptível, como se isso fosse possível, gente. Teve essa intervenção ridícula do exército no Rio de Janeiro, né? Onde, óbvio, quem vai sofrer mais é a população carente, né, que mora nas comunidades, e as pessoas acreditam que militar, ele é incorruptível. Mas se as facções criminosas, elas têm
arma de grande calibre, de grande porte, que são de uso exclusivo dos militares, com quem foi que eles conseguiram isso, gente? Né? Fica a pergunta. Mas vamos voltar lá para o louco do Idi Amin. Então, Idi Amin, ele começou uma guerra econômica contra os ocidentais, principalmente os de origem indiana e paquistanesa que moravam na cidade, no país, né? E a maioria deles eram comerciantes. Acho que um pouco similar ao que Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. O cara era tão louco que ele dizia que ele falava com Deus. Porque sempre que acontece essas babaquices na história, esses episódios trágicos, sempre tem o nome de Deus envolvido. Eu fico pensando quantas pessoas morreram em nome de Deus. Porque um louco disse que Deus queria dessa forma, Deus queria daquela. Vamos matar quem pensa diferente, né? Então, ele disse que Deus tinha dito a ele que era para ele fazer da Uganda um país de homens negros. Então, todos os restantes ou tinham que ser mortos ou tinham que ser expulsos. O homem era muito louco, muito louco. Quando teve o Setembro Negro, ele mandou uma carta para o secretário das Nações Unidas, parabenizando Hitler, que nessa época a amizade dele com os israelenses já tinha ido para as cucuias, ele já não era mais aliado dos israelenses. Então ele mandou uma carta para o primeiro-ministro dizendo, parabenizando Hitler pela morte dos 6 milhões de judeus, né? Que ele tinha feito um grande serviço para a humanidade. E nós vemos isso hoje, né? Bolsonaro gritando aí aos 4 ventos, que bandido bom é bandido morto, que quem não for cristão, se ele for eleito, vai ter que se mudar, porque é um país cristão. Então, quando nós estudamos histórias e personagens históricos, nós conseguimos ver, quando nós queremos, abrimos nossa visão, nós conseguimos ver os sinais de pessoas perigosas. E Bolsonaro é extremamente perigoso para as minorias desse país. Extremamente. Uma das coisas mais loucas é que dizem que ele tinha, esse general, ele tinha orgulho de dizer que ele comia carne humana, mas isso para nós não é novidade, né? Bolsonaro, quando foi questionado sobre a mamada que ele deu no auxílio moradia, ele disse que com dinheiro comia gente. Então, pra gente, brasileiro, ele ser canibal não é novidade nenhuma. O golpe foi até o dia 11 de abril de 79, quando soldados da Tanzânia com soldados rebeldes da Uganda expulsaram, fizeram com que o general louco saísse do país, porque esse general queria ocupar a Tanzânia. Então ele deu uma de doido, foi tentar ocupar a Tanzânia e acabou sendo expulso pelos soldados da Tanzânia com alguns rebeldes do seu próprio exército. Então, quando você começa a estudar história, você começa a ver que todo louco, ele no começo ele vai falar aquilo que a massa quer ouvir. Aquilo que a maioria acha que é a solução e aquilo que engrandece o ego da pessoa. Porque é muito bom você ouvir uma pessoa gritando aos 4 ventos que a sua opinião de vida é a certa, que a opinião do vizinho é errada, que você é o certo. Então, pessoas como Bolsonaro, como Idi Amin, Hitler, Trump, são pessoas extremamente perigosas para a minoria, porque eles sempre vão perseguir e matar aqueles que são mais fracos, que não têm tanto poder, teoricamente. Então, gente, antes de vocês saírem por aí pedindo intervenção militar, ditadura já, estudem, pelo amor da Santa Carochinha. Usem seu cérebro não somente para ter os cabelitos, nem pôr um chapéu ou boné, mas para raciocinar. O que falta no ser humano hoje, além de amor, realmente, é raciocínio. Né? História está aí para você estudar e não repetir no futuro. Não para que ela seja repetida com personagens diferentes.
tá? O genocídio de Uganda foi algo absurdo. Em 8 anos, 500 mil de pessoas perderam a vida porque o louco achava que ele tinha direito de matar as pessoas, seja por ideologia religiosa, ideologia política, financeira, seja lá pelo que for, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem direito de fazer da vida do próximo um inferno. Então pensem direitinho em que vocês seguem, em que vocês apoiam. Veja de uma forma mais ampla, porque hoje em dia a religião está muito atrelada à política, o que é uma coisa muito ruim e muito perigosa. Para mim precisariam ser duas coisas diferentes, né? Duas coisas separadas, mas não. Hoje em dia, religião virou política, né? Uma forma de fazer com que as outras pessoas elas sigam o estilo de vida que elas não querem, que elas sejam quem elas não querem. Então, psicopatas como esse general, Hitler e outros que nós temos por aí são perigosos. E nós temos hoje meios de identificar. Se você não saber sobre o genocídio de 500 mil angolanos, você agora está sabendo, tá ok? Deixe seus comentários no vídeo, curtam a página, ative o sininho, tá? Dê um like aí no vídeo e nos siga também lá na página do Facebook. Até a próxima. Tchau!